aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Fala a verdade, né? Sexta-feira nunca decepciona, sempre é de fortes emoções e ontem tivemos aí emoções internacionais, globais, porque acho que impacta aí mais de um país. Estou falando no Nobel, entregue a Maria Corina, venezuelana, opositora do Maduro, e temos muitas coisas mesmo para falar sobre isso. E ver o que dá para bater o martelo, o que talvez seja teoria da conspiração, no sentido que já está se discutindo que esta nomeação pode reforçar a ideia e dar mais margem de manobra para o governo Trump e para cima do Maduro. Então vamos falar sobre isso. Antes, na verdade, eu quero até começar falando do Trump, que também estava cotado para receber o prêmio Nobel, conseguiu um acordo de paz histórico, no mínimo, né? Não sei nem, acho que é até injusto falar só histórico, eu acho que é muito mais importante do que isso. Tem muita coisa pra gente falar nessa primeira parte. Na segunda, a foto dele ali não é aleatória, Felipe Martins. O dia começa com mais confusões envolvendo a destituição dos advogados de Felipe, com o ministro dando um cavalo de pau na própria decisão e voltando atrás, deixando Felipe ter os seus advogados. E aí no final do dia, eis que o governo americano, o departamento lá de Bordas e Fronteiras, reafirma mais uma vez o que todo mundo já sabia, que Felipe Martins nunca viajou para os Estados Unidos. Inclusive cita o ministro na nota, fala que é um absurdo utilizar informação para prender pessoas. E tem mais coisa para a gente comentar. Depois vamos falar sobre embates político-eleitorais partidários. O dia ontem também foi bem movimentado, muita coisa acontecendo. A última parte acho que não vai dar para comentar hoje não, mas são mais coisas aí envolvendo nossa linda democracia brasileira. Mas enfim, depois dessa longuíssima introdução, vamos começar. Como eu disse, quero começar falando do Trump, e eu não sei nem se histórico descreve a magnitude disso daqui. Eu espero de coração que finalmente a gente consiga ver paz no Oriente Médio. Aqui é o líder do Hamas, então tá ali, ó. Veja o momento que o líder do Hamas confirma fim da guerra em Gaza. Glória a Deus, senhor. Khalil, sei lá, chefe da delegação de negociadores palestinos, agradeceu a países que participaram da negociação e ao governo do Trump. Isso daqui foi anteontem, foi até um rebuliço, começou a se falar isso daí a todo momento. Trump joga para um lado, Trump joga para o outro. A imprensa até internacional, não sei se a imprensa nacional, começou a falar que a pressa do governo americano em dar destaque a isso daqui é tentar cacifar o Trump para receber o prêmio Nobel, que acabou indo para Maria Corina. Você vê, né? Repercussão. Jerusalem Post. Ele está trazendo, né, eles para casa. Todos os reféns aí que ainda estavam sob posse da turma do Hamas. O Fábio Van Garden comenta, ó, capa espetacular. Ele está trazendo todos os reféns para casa. O próprio perfil oficial, né, do primeiro-ministro de Israel, selo cinza, colocou essa imagem aqui que eu não sei se essa imagem é inteligência artificial ou se foi uma edição, porque essa medalha aqui, obviamente, né, não existiu. Mas você vê que tem um monte de gente aqui, enfim, não sei se só colocaram essa medalha ou não. Eu sei que você pode ver o Netanyahu dando a medalha, tá aqui, ó, Nobel Peace. Não consigo ler o resto, enfim. A medalha aí do Nobel da Paz para o Trump. Né? E tá ali, ó, dê a Donald Trump o prêmio Nobel da Paz. Ele merece. Washington Post, que não é um jornal alinhado à direita americana, coloca, sim, Trump merece o prêmio Nobel da Paz. O seu acordo de Gaza, embora ainda seja um pouco frágil, adiciona um recorde sem precedentes para se conquistar a paz. E aí você vê o Jack Posobiec, um cara conhecido da direita americana, coloca aqui o print falando, rapaz, no way, não acredito. Eu não acredito que até o Washington Post está defendendo que Trump merece ganhar o Nobel da Paz. Mas não foi pro Trump, foi pra Maria Corina. Perfil oficial do prêmio Nobel, sim, eles têm um perfil oficial no Twitter. O Comitê Norueguês do Nobel decidiu conceder o prêmio a Maria Corina Machado por seu trabalho incansável promovendo os direitos democráticos para o povo da Venezuela e por sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia. Opa! Aqui tem uma coisa curiosa, né? Ditadura. A turma está classificando o governo da Venezuela claramente como uma ditadura. Ditadura!
E a turma acha que é importante virar uma democracia. Manter isso na mente. Todo mundo ficou esperando ao longo do dia de ontem o nosso amado painho Luiz Inácio Lula da Silva falar alguma coisa, e tem precedente para isso. Por quê? Como tá ali o marceneiro do Metrópolis comentando, né? 10 de outubro, postagem que ele fez ontem no início do dia. Ano passado, e aqui ele colocou o print, tá pequenininho, ó, Prêmio Nobel da Paz à organização japonesa Nihon Hidankyu. Um negócio desse. Enfim, tá ali, ó. Ano passado, o governo brasileiro divulgou nota parabenizando os vencedores do Nobel da Paz. Vamos aguardar a nota desse ano. Melhor esperar deitado, porque não veio. Não veio. Aí tá ali, né? 9h16 da noite e nada ainda. Eu fui ingênuo. Ele tá sendo irônico, né? Ingênuo não foi porque ninguém esperava nenhum tipo de nota. De todas as matérias publicadas ao longo do dia de ontem, tirando as da esquerda que você já espera, esquerda eu digo, Brasil 247, Cafezinho, Diário do Centro do Mundo, Revista Fórum, então isso não conta. Falando do consórcio, ninguém conseguiu ser mais vagabundo do que os vagabundos da Globo. Olha essa manchete. Maria Corina Machado, Nobel da Paz tem paradeiro misterioso e elo próximo com o governo Trump. Ele tá tentando desmerecer, né? E vem, na clandestinidade. Ela é. Vem cá, quem colocou ela na clandestinidade foi o Maduro, né? O herói do povo brasileiro. Rapaz, esses vagabundos da Globo tinha que ser sancionado. Tem que fechar esse espelunca, responsabilizar, pagar, tintim por tintim, todo o mal que essas desgraças fazem ao país. Eu não aguento a Globo, não. Com a Globo não tem... Aí a mesma Globo, eu fico de cara, né? A mesma Globo que publicou aquela bosta é aqui. Aí você vê a hipocrisia. Tá ali o Daniel, vez ou outra aparece, e normalmente sempre que ele aparece é pra criticar o governo Lula. Eu acho que escalam ele de propósito, né? Ele não aparece no dia a dia, é um cara assim meio irrelevante, mas quando precisa criticar o Lula, fala, ô, cadê ali o de menor? Pega ali o de menor pra colocar aqui pra ele falar mal do governo Lula, pra não queimar aqui as pontes, né? Que André Sadi sempre tem que passar pano, Natuzaneri nem se fala, não tem mais Miriam Leitão nem Daniela Lima, né? Foram demitidas. Mas tá ali, ó, o Itamaraty, que é sempre tão opinativo em questões diversas ao redor do mundo, Israel, na Ucrânia, hoje está em silêncio. Sim, está em silêncio. Tá, o silêncio é ensurdecedor. Vamos ver aqui o Danielzinho. Importante a gente destacar que Maria Corina poderia estar vivendo confortavelmente na Europa, mas não. Ela escolheu permanecer no seu próprio país, na ilegalidade, para lutar contra uma ditadura bastante sangrenta, bastante dura. Isso me parece motivo para que ela mereça o Prêmio Nobel da Paz. É claro que ela não é a única mulher que merece o Prêmio Nobel da Paz, mas ela merece, em função da luta que ela tem exercido e da liderança que ela representa pela redemocratização da Venezuela. Eu concordo com o Demétrio quando ele diz que a fala do Celso Amorim foi uma crítica velada, mas foi uma crítica. Qual a fala? Veremos em breve qual foi essa fala do Celso Amorim ao que está, né, a questão aí da Maria Corina receber o Prêmio Nobel. Aliás, Celso Amorim, que é assessor do presidente Lula, que no ano passado, quando Maria Corina Machado foi proibida de concorrer à eleição, disse que ela não deveria ficar chorando, porque ele, Lula, não ficou chorando quando foi impedido em 2018 de concorrer à eleição. Só que o Brasil não era uma ditadura em 2018, assim como o Brasil não é uma ditadura hoje. A Venezuela era uma ditadura em 2018 e continua sendo uma ditadura em 2024 e 2025. O Itamaraty, que é sempre tão opinativo em questões diversas ao redor do mundo, em Israel, na Ucrânia, etc., hoje está em silêncio em relação ao primeiro prêmio Nobel de uma mulher sul-americana num país que tem mais de 2.000 quilômetros de fronteira terrestre com o Brasil. É uma pena, o Brasil sempre argumenta que quer manter portas de diálogo abertas com a Venezuela, etc., mas manter portas de diálogo abertas também não podem impedir que o Brasil reconheça que existe uma ditadura aqui do lado e que Maria Corina Machado é uma liderança importante na luta contra essa ditadura. Ai, tu não me ajuda, né, Lula? Eu gosto tanto de tu não me ajuda, pai. Ali, ó. Essa aí foi a fala do
Celso Amorim. Ele diz à CNN que o Nobel priorizou política à paz. Política à paz. Foi muito política mesmo a decisão. Questionado se concordava com a avaliação de que o comitê priorizou política à paz, ele respondeu que sim, frisou que essa era uma posição pessoal dele. Não é do Lula não, viu? É só minha. O Lula está em silêncio porque está ocupado. A CNN também questionou se havia restrições da diplomacia brasileira. Maria Corina Amorim respondeu: desejamos a paz e reconciliação na Venezuela. Nunca fizemos um julgamento pessoal. Nunca, né? Nunca fez. Nunca. Madureira. É a mesma CNN que falou com o Celso Amorim. Ela lembrou algumas coisas da Maria Corina. Tem um áudio dela. Tá ali, ó. Sem resposta do governo Lula, né? Maria Corina critica Lula. Assista. E você já nos disse que essa tentativa de conversa com o governo brasileiro, com o presidente Lula, não teve nenhuma resposta. Isso, o Lula e Maria Corina nunca se encontraram, o próprio ministro também, Mauro Vieira, das Relações Exteriores, nunca se encontrou com ela, né? Tem uma, vamos dizer assim, uma bronca histórica do PT e da diplomacia brasileira, né, da diplomacia alinhada ao presidente Lula com a Maria Corina, não é de hoje, não é do ano passado, enfim, isso vem ao longo dos últimos anos, né, exatamente porque eles consideram que ela mais atrapalhou do que ajudou nesse processo todo, Márcio. E aí, esse áudio é de março de 2024, e depois, esse segundo áudio que a gente vai ouvir agora é da Maria Corina, para o Fernando Tiburcio, falando sobre o presidente Lula, exatamente se queixando pelo fato de na visão dela, o Lula nunca ter olhar o que acontece na Venezuela e nunca ter entrado para tentar de vez solucionar e conduzir a ditadura venezuelana para uma democracia. Vamos ouvir esse segundo áudio. Vamos ouvir. Para mim é incompreensível que o governo de Brasil... Vou dar pausa aqui, eu mesmo vou ler, né? Porque não é todo mundo que entende espanhol. Eu mesmo não entendo espanhol. Mas tá aqui a tradução em português. O áudio dela pro Lula é o seguinte, ó. Pra mim é incompreensível que o governo do Brasil, diante de uma situação tão extrema como essa, sequer emita uma posição oficial. É muito compreensível, Maria Corina. Se chama cúmplice. Cúmplice. É isso que se chama. Por isso que ele tá em silêncio. E todos sabemos que o Brasil tem influência importante sobre Maduro. Cúmplice. Cúmplice. Não posso acreditar que o governo Lula, que passou pelo que passou, se mantenha calado, silenciado diante dessa aberração. Sim, mas acredito que ele pode ficar calado, mas ele vai continuar. Pode acreditar. Então eu te peço que me ajude a pensar o que podemos fazer. Não pode fazer nada. Nada. Você pode chorar. Você pode se lamentar, você pode ligar pro Biden, pedir pro Biden aí colocar pressão, pode pedir pro Macron, você pode pedir pra quem manda no Lula. É mais fácil convencer os Soros, o Soro dá a ordem, o Lula fala. É uma marionete. Você pode pedir pros banqueiros do Brasil. O Lula ontem, inclusive, teve um encontro com banqueiros. A gente vai comentar sobre isso hoje. Mas estava lá com o Isaac Sidney, da Febraban, e o Maluri do Itaú, né? Maravilhoso, né? Então, assim, peça pros banqueiros, pros Soros, pro Biden, pro Macron, que mandam no Lula e quem sabe aí ele abre a boca. Ah, é italiano, né? Ainda tinha esse. Tem um tratado de procurar mecanismos de comunicação com o governo do Brasil, mas não foi possível. Só lamento. Tô sendo aqui, né? Muito irônico. Mas enfim. Se o Lula não fala em on, fala em off. Em torno de Lula, critica a Nobel para Corina e compara a situação de Eduardo. Estão nos deixando sonhar, viu? Já pensou? Gente, sem brincadeira nenhuma, viu? 2027. Eduardo. Não, 2027 não, 2026, né? Então ano que vem. 2026, Eduardo Nantes Bolsonaro recebendo o Prêmio Nobel da Paz. Primeira vez que o Brasil ganha. Acho que o Brasil nunca ganhou Nobel nenhum. Eduardo Bolsonaro pode ser o primeiro brasileiro a ganhar um Nobel. Rapaz, eu acho que é possível, viu? É a percepção do PT. A vitória da Maria Corina no Prêmio Nobel repercute nos corredores do Palácio do Planalto do Itamaraty com certa decepção. Fontes do governo, ouvidas pela CNN, avaliam que a escolha pela opositora de Maduro foi fraca
devido ao que chamam de histórico complicado. Argumentam que ela apoiou o golpe contra o Chávez em 2002. Integrante do governo Lula criticam o comportamento de Corina de ir ao exterior buscar apoio para derrubar o regime de Maduro, flertando com a intervenção externa em seu país. Também comparam a sua atuação com o papel desempenhado pelo Eduardo Bolsonaro, de trabalhar junto ao governo americano por sanções contra autoridades brasileiras a fim de influenciar a situação jurídica do ex-presidente. Não, o Eduardo está tentando salvar o Brasil da juristocracia. É diferente. A CNN aí tá distorcendo os fatos, né? Mas tudo bem. Análise. Eu nunca vi isso, né? Uma análise de 2 parágrafos. Nobel de Corina expõe relação entre governo e ditadura. E também, na boa, é uma manchete meio idiota, sabe? Eu só vou dar um alívio pro Caio Junqueira pelo que ele fez no caso do Felipe Martins. Hoje, no vídeo, ele merece um crédito de 10 centavos. Não chega nem R$1. O governo Lula, entretanto, respondeu ao prêmio com silêncio, sem emitir nenhuma nota oficial ou postar nas redes sociais uma mensagem parabenizando a venezuelana. O Comitê Nobel, em sua justificativa, ressaltou que a democracia, valor fundamental propagado pelo PT em sua disputa contra a oposição, depende das pessoas que se recusam a permanecer em silêncio. No entanto, o governo brasileiro optou por se calar. Como Maria Corina costuma dizer, trata-se de uma escolha entre votos ou balas. Eu só acho que é bobagem falar o Nobel expõe a relação entre Lula e a ditadura. Caio, pelo amor de Deus, né? É um negócio aí que acho que qualquer pessoa minimamente informada deveria conhecer. A relação do PT de Lula com a Venezuela. Essa relação é tão importante, tão umbilical, que a campanha de Bolsonaro foi proibida de falar sobre isso em 2022. E se você era cidadão comum e também falasse sobre isso, corria um forte risco, se seu post engajasse, de você ser notificado aí pelo jurídico do PT. A Tsuki ontem, rapaz, encontrou um vídeo muito antidemocrático. Na época que Geraldo Alckmin flertava com o fascismo. Na época ele não era democrata. Aqui ele não era democrata, não. Vejam só. Vou dar play aqui no áudio. O Alckmin, ele não vai falar enquanto está sentado. Enquanto ele está sentado com a Maria Corina, se você assistir o vídeo, só tem a voz da jornalista. Quando o Alckmin fala, ele tá no púlpito, com o microfone tudo bonitinho. Só que eu não quero mostrar isso agora. Primeiro vamos ouvir a mensagem, depois a gente vê a imagem do Alckmin falando. Vamos começar. Geraldo Alckmin recebeu no Palácio dos Bandeirantes a deputada venezuelana, líder oposicionista, Maria Corina Machado, que veio ao Brasil para falar com lideranças e imprensa. Aliás, deputada mais votada da Venezuela. Conversamos sobre os conceitos de democracia. Não existe democracia sem oposição, o respeito aos direitos humanos. E exatamente nesta semana que o Brasil registra 50 anos do golpe militar de 64. Então falamos sobre a importância de não ter submissão, né, dos poderes ao poder executivo, do respeito da liberdade de expressão, da crítica, da não censura, da liberdade de imprensa e do respeito aos direitos humanos. Por eso, para mí es tan importante poder ser la voz de los venezolanos fuera de Venezuela. Porque esas imágenes que están en las televisiones, en la radio o en los periódicos de los medios de comunicação alrededor do mundo não estão. Você vê, né? Como era importante pro Alckmin se encontrar com a Maria Corina, deputada mais votada. Era um fascista. Agora não. Agora o Alckmin virou uma pessoa de bem. Agora ele tá junto ao Lula, vice-presidente do Lula. Agora ele é um petista, sangue vermelho. E agora ele rechaça falar com essa golpista. Esse vídeo aqui da Tsuki foi um achado, viu, Tsuki? Rapaz, que achado. Não só pra expor a hipocrisia do Alckmin, mas... Sabe quem que tá atrás do Alckmin quando ele tava falando nesse vídeo? Olha lá. Olha lá tudo pimpão. Tá novinho, olha, rapaz. Olha o Sabugosa. Você lembra dessa época, né? Que o Sabugosa trabalhava pro Alckmin. O Sabugosa também mudou, né? Porque a Sabugosa agora é antissistema. Aqui era a fase que ele era do sistema.
Era do sistemão. Ah, esse Sabugosa, viu? O bicho é cara de pau, viu? Ah, cobra o Alckmin aí, Sabugosa. Cobra ele aí, pô. Tu que é amigo dele. Mas vamos lá. Depois a gente falou, mas só pra dar uma descontraída, né? Começa um sábado de forma mais leve. Falar da questão séria mesmo, dessa questão do Nobel da Maria Corina. Tem alguma coisa por trás desse Nobel? Gente, tem muita gente ao redor do mundo. E o prêmio Nobel, né? No frigir dos ovos no final do dia, não é um prêmio dado a pessoas, sei lá, qualquer, né? Eles escolhem a dedo. Se você olhar, o prêmio Nobel já foi dado por Kofi Annan, que era secretário-geral da ONU. Quando o Kofi Annan era secretário-geral da ONU, ele tinha como vice o Mark Malloch-Brown, que era, eu acho que ainda está como presidente da Open Society Foundation do Soros. Foi sob a gestão do Kofi Annan que a ONU criou a Agenda ESG em 2004. Já foi dado por, acho que foi dado por Obama também, enfim. Dá pra uma galera aí que é muito suspeita. Já foi dado lá pelo Stiglitz, Joseph Stiglitz, economista amigo do Lula, tá sempre dando aí pitaco, apostando no errado. E dessa vez escolheram a Maria Corina. Aí você fica assim, né? E no momento, vejam só, que o Trump tá realmente indo pra cima da Venezuela. Isso não é bobagem. Tem inclusive uma matéria muito curiosa que eu acho que não ganhou o destaque que mereceu no dia de ontem, que ela foi publicada no The New York Times, e quem repercutiu no Brasil foi só o Valor Econômico. Eu não vi nenhum outro portal falando sobre isso. Eu acho que ela tá mais importante de todas. Mas tá ali. Ganhadora do Nobel da Paz dedica prêmio a Trump. No momento que a Corina tá em destaque no mundo, que o Trump tá indo pra cima da Venezuela, ela faz questão de falar: Trump, dedico meu prêmio a você. Mas não só o Trump, ela também dedica ao povo venezuelano. Tá ali a postagem, ó. Este reconhecimento da luta de todos os venezuelanos é um impulso para concluir nossa tarefa, conquistar a liberdade. Estamos no limiar da vitória. Estamos no limiar da vitória. Ela tá falando que tá perto. E eu acho que realmente tem motivos para achar que o governo da Venezuela pode cair em breve. Eu realmente acho. Chegaremos lá. E hoje, mais do que nunca, contamos com o presidente Trump, o povo dos Estados Unidos, os povos da América Latina e as nações democráticas do mundo como nossos principais aliados para alcançar a liberdade e a democracia. Dedico este prêmio ao povo sofredor da Venezuela e ao presidente Trump por seu apoio decisivo à nossa causa. Decisivo. Então ela coloca o Trump lá em cima. Aí você traz uma camada a mais. Chama atenção. Quem indicou Maria Corina para o Nobel? Marco Rubio. Fala dele. Fala do Marco Rubio. E nas últimas horas tivemos aí uma mudança que envolve o Marco Rubio, que eu acho que tem tudo a ver com o que pode acontecer no Brasil, inclusive a ligação do Marco Rubio com o Mauro Vieira, o Lula. Quando o dia começou, eu postei o seguinte, né? Estou surpreso ao ver Maria Corina recebendo o Nobel. Sabendo que o prêmio geralmente é dado para pessoas do nível do Obama, cogito sobre a possibilidade de ser um recado para o Maduro do tipo: Maduro, estamos largando tua mão aí, viu, irmão? Que vira com Trump. E aí você vê que a Maria Corina reforça isso. Foi o Marco Rubio que indicou ela. Até o momento aqui não tem nenhuma prova a mais, né? Tem só a minha opinião. Eu posso estar sendo muito otimista, colocando esperança no coração de vocês. E como eu sei que isso nunca é o suficiente, temos mais informações. Patrícia Campos Melo, essa sim, totalmente insuspeita, porque é 100% alinhada ao PT, tem um papel-chave aí na perseguição que o Brasil vive hoje, tanto pela questão das fake news com Hans River, tanto com o que ela já fez com a Alan dos Santos, ela que inventa a fake news dos 1.447 anúncios, mas tá ali, ó. Com o Nobel a Maria Corina, o próprio governo Lula vê mais chances de ação militar dos Estados Unidos na Venezuela. Não é só mais conspiração da direita bolsonarista, não é torcida. O próprio governo Lula enxerga dessa forma. Aí você vai ver. O governo Lula teme que o Nobel, concedido a Maria Corina, aumente as chances de uma intervenção militar americana na Venezuela ao empoderar a ala mais linha dura do governo Trump, liderada pelo Marco Rubio.
Segundo funcionários de alto escalão do governo brasileiro, a Laura pode dificultar as tentativas de Brasília de desescalar a situação. Aí veja agora que eu falei, né? Pode ter tudo a ver com a ligação que pode rolar. Lembra que o Trump, no Brasil, ele não escalou ninguém do Departamento de Comércio nem do Departamento de Tesouro. Escalou o Marco Rubio. Pô, velho, deixa eu mostrar aqui. Me veio aqui a cabeça, eu acho que vai ser importante mostrar isso daqui. Ai, deixa eu ver se foi 2 dias atrás. Acho que foi 2 dias atrás. Ou foi 3 dias atrás. Deixa eu ver quando a gente falou do seu Marco Rubio. Marco Rubio? Não foi aqui não. Pera aí. Porque eu vi uma. Pronto. Aqui. Ó. Ó só. Ó só. Veja isso. Governo brasileiro avalia que a linha de Trump mudou completamente e isolou Marco Rubio. Isolou Marco Rubio. Trump deu destaque ao Marco Rubio porque todos os países do mundo estão negociando com o Departamento de Tesouro e o Departamento de Comércio. O Brasil é teu, Marco Rubio. E a Venezuela, veja só. Outro fator que causa preocupação no governo Lula foi o escanteamento do Richard Grenell, enviado especial do governo americano para a Venezuela. Tinha um enviado especial. O Trump isolou o Marco Rubio? Não, isolou o Grenell. Que inclusive saíram notícias na imprensa. Eu nem sei se está nesse vídeo aqui. Deixa eu ver se está nesse vídeo. Falando inclusive do Grenell. Enfim. Qualquer coisa depois eu dou pausa aqui e procuro na internet. Falando que essa escalação do Marco Rubio para resolver a questão do Brasil era visto por alguns todos como uma vitória do Marco Rubio em cima do Grenell. O que seria a segunda vitória do Marco Rubio. Porque esse cara ele estava escalado para resolver a Venezuela. Só que Trump determinou nesta semana, a mesma semana que ele escalou o Marco Rubio, que Grenell suspendesse todos os esforços diplomáticos para aproximação com Maduro. Com isso, ganha força a abordagem mais linha dura de Rubio. Eu dou uma pausa aqui para pegar a matéria do Rubio e do Grenell. Aí veja só. Bolsonaristas veem digital de rival de Marco Rubio em aproximação de Lula. Richard Grenell desempenha funções especiais a pedido da Casa Branca. Preterido para Departamento de Estado, ele tem definido a acomodação com Maduro. Vamos nos acomodar com Maduro. Não vai ter acomodação, não. Ô, Grenell, não tem acomodação, não. Bolsonaristas com ligação à Casa Branca enxergam as digitais do diplomata americano Richard Grenell, rival interno do Marco Rubio, no movimento para distensionar as relações entre o governo de Trump e Lula. Grenell foi cotado para chefiar a diplomacia, mas acabou perdendo a disputa por Grenell. Invejoso. Ex-embaixador dos Estados Unidos na Alemanha, ele acabou nomeado para o posto de enviado presidencial para missões especiais, desempenhando tarefas específicas a pedido da Casa Branca sem submissão hierárquica a Marco Rubio. Grenell tem sido, por exemplo, o principal ponto de contato com o governo do ditador Nicolás Maduro. Segundo o aliado de Bolsonaro, o diplomata tem defendido a acomodação da gestão americana tanto com Maduro quanto com Lula. O cara que queria acomodar o diálogo com Maduro e com Lula foi escanteado na Venezuela o Marco Rubio resolver. E no Brasil, o Trump escalou o Marco Rubio. E aí? E aí, gente? Como é que vai ser aí? Eu não vou mentir. Eu, neste momento aqui, eu estou mais esperançoso sobre como Marco Rubio vai lidar com o governo brasileiro. Eu agora estou mais esperançoso. Relendo aqui essa notícia, eu estou mais esperançoso, sabe? O Trump deu um chega pra lá no Grenell em 2 momentos, no Brasil e na Venezuela. Isso porque ele é da turma do deixadice da União da Direita. Rapaz. Ó, se o Grenell fosse brasileiro, era do Ciro Nogueira. Deve ser primo do Ciro Nogueira. Olha só, né? Olha só. Mas não para aí, porque eu te falei que essa não é a notícia mais importante. Porque a gente tá falando da Maria Corina e da possibilidade da Venezuela ver o Maduro ir embora. Vamos falar assim. E tá aqui. Pra mim, essa aqui é a notícia mais importante de todo o dia de ontem sobre o assunto.
Porque é uma revelação que quem trouxe foi o The New York Times e é a cara do Maduro fazer isso daqui, porque isso aqui também é a cara do Lula. A covardia, a bravata. Maduro oferece riquezas da Venezuela para evitar conflito com os Estados Unidos, revela New York Times. Quantas e quantas notícias não saíram? Eu não vou abrir o... Eu falei que não ia abrir o Atlas, peraí. Melhor mostrar que acho que vai ter um efeito melhor. Vamos abrir 2025... Deixa eu olhar aqui pelo índice. Porque não tá publicado. Acho que tá no Atlas de agosto. O Atlas de agosto não tá publicado ainda. Deixa eu ver aqui só pela manchete. Caiu a ficha. Eu acho que é esse aqui. Vamos dar uma olhada aqui no caiu a ficha. Tarifaço. Governo, tarifaço, empresário vem em retrocesso. Secretário do Comércio reafirma tarifas. Governo Lula já trata como realidade. Deixa eu ver se aconteceu ainda em julho. Bancos, acho que vai estar só no de agosto. A de agosto não está publicada ainda, né? Não vou antecipar. Última cartada. Tá. É que começaram a sair notícias assim, enquanto o Lula bravateava, que não tem acordo, que não tem isso, que não tem aquilo outro, o Alckmin e outros setores começavam a falar. Aqui, ó. Tô dizendo, ó. Brasil flexibiliza a posição e aceita negociar a regulamentação de Big Techs para evitar o tarifaço. Não vai ter isso, não vou me dobrar, eu sou brabo, eu faço e aconteço. O que o Lula fala nas frentes das câmeras. Por trás, aí o Lula arrega e arrega fácil. Mas enfim, mesmo que o caso não tá publicado, dá pra fazer o seguinte, né? Já que eu já sei que tá no mês de agosto, vou abrir aqui as notícias. Ser contra Bolsonaro, Magnitsky, eu acho que tá aqui na Magnitsky. Deixa eu ver, críticas ao regime, é brincadeira, ser continua enquanto banqueiros, saída menos dolorosa, um governo perdido. Eu acho que tá nesse, viu? Vamos dar uma olhada aqui. Ops. Bota aqui assim, ó. Vamos ver se tá por aqui. Trump tá início. A população. Se não tiver aqui, eu não vou procurar mais, não. Não decola. Que é quando começou a sair a notícia que o governo brasileiro... o governo tem limite pra briga. Já começou. Telefonema. Brasil flexibiliza a posição. Se a gente falou sobre isso. A Geraldo Alckmin vice anunciar agora no Jornal Nacional que Big Techs, terras raras, tudo está na negociação. O Lula bravateia, mas nos bastidores já tá negociando. Tá negociando. O Lula desceu de salto. Tá. Queria ver se tem aqui a notícia, se tá nesse, que é exatamente sobre a questão de terras raras. Não pode telefonar. Se não tiver nesse tema aqui, eu não vou procurar mais, não. COP 30. Que foi a briga do coisa. Não sei se vai estar por aqui. Schwartzman. Então nem vou procurar mais. Mas enfim. Você viu ali que pelo menos no mês de agosto o Alckmin no Jornal Nacional falando que até terras raras poderia estar na mesa de negociação para Lula e Trump ficarem amiguinhos. Esquece censura da internet, né? Regulação, esquece terra rara de você, a gente entrega o que vocês querem. Aí o Maduro também, né? O brabo, faça o que aconteça. E vocês devem lembrar daqueles vídeos do Maduro colocando o povão, gente, sem nenhum tipo de treinamento pra fingir que é soldado, segurando, não sabe nem segurar a arma direito, né? Aí veja, o que é que o New York Times contou? Em negociações com o governo Trump, o Maduro ofereceu uma abertura total da economia venezuelana às empresas americanas, com foco nos setores de petróleo, ouro e outros recursos naturais. Isso tudo em troca de evitar a intervenção militar americana e garantir a permanência do seu regime. É o que afirma o jornal The New York Times em uma reportagem publicada nesta sexta-feira, dia 10. De acordo com o jornal, publicamente, Maduro manteve uma postura em tom de confronto, que ele faz, que ele acontece, mas nos bastidores manteve negociações diplomáticas com os Estados Unidos.
Apesar da oferta, o governo americano rejeitou as negociações e rompeu relações diplomáticas com o país sul-americano e aumentou a pressão militar, incluindo ataques a barcos com drogas oriundos da Venezuela. Segundo o jornal, Marco Rubio, secretário de Estado do governo Trump, manteve uma abordagem mais dura com o objetivo declarado de remover Maduro do poder. Tava o Grenell lá, né? O homem da União da Direita. Não vai ter União da Direita não, Grenell. Ainda de acordo com o New York Times, isso aqui também é importante, a Maria Corina, líder da oposição ao governo de Maduro, esteve em Washington, oferecendo alternativas de diálogo ao governo Trump. Sua proposta econômica prevê até 1,7 trilhão de dólares em 15 anos em oportunidades para empresas americanas, caso houvesse uma transição política para a democracia na Venezuela. Esse prêmio não foi aleatório, né, gente? Tá mais do que claro, né? O prêmio Nobel não é um grupo alinhado à direita, aos conservadores e que realmente estão preocupados com alguma coisa. E uma pessoa que sabe disso, e a parte que eu sei que ela sabe disso já tá separada, que é fácil de achar, a Tsuki falou assim, ó: Maria Corina levou o Nobel da Paz. Opinião impopular. Eu acho isso meio estranho. E não é de agora que ela acha isso estranho. Não é de agora. Para mostrar que a Tsuki não acha isso de agora, lembra do período da União das eleições venezuelanas? Foi em julho de 2024. Se você for lá no Atlas, julho de 2024, que a gente aborda sobre isso, tem um capítulo inteiro dedicado a eleições na Venezuela. O último tema se chamava As Complexidades da Venezuela. E o que a gente comentava lá? Sobre o passado pregresso do que aconteceu na Venezuela e da própria Maria Corina. A Tsuki falava: a complexidade da realidade é intrigante, às vezes um tanto confusa e sem respostas definidas. Ao mesmo passo que defendo a soberania de um país, tendo a pender para algum tipo de intervenção internacional na Venezuela, diante da fraude escancarada que assola o país há décadas. Um regime onde não existe um mísero sinal de mudança interna faz a população sofrer e continuará fazendo se nada for feito. É contraditório e incômodo. E aí eu lembro que eu fui atrás, foi publicado algumas notícias na época. Você vê, ó, Jornal do Brasil, aqui na Biblioteca Nacional, 1º de junho de 2005. Bush se reúne com o rival de Hugo Chávez. Com quem? Com a Maria Corina. E você vê, ó, a Machado ajudou a promover o plebiscito contra o Hugo Chávez. Promotores venezuelanos acusam conspiração, pois sua ONG recebeu uma boa doação do NED. O NED, que trabalha junto ao SEID. A Maria Corina teve um empurrãozinho, né? Aí tá aqui, ó, Revolução Feminina. A Maria Corina, a organização dela, Sumaté, ela era meio a favor do desarmamento, né? Que não é uma pauta assim da direita também. O Brasil mantém Chávez, diz analista. Se não fosse pelo Lula, provavelmente Chávez não continuaria presidente da Venezuela. Em dezembro, uma greve geral asfixiava o país. Lula despachou para Caracas o seu assessor, o Top Garcia, né? Conhecido o nome verdadeiro dele, Marco Aurélio Garcia, que voltou com a recomendação. A pedido de Lula, FHC enviou um petroleiro com 520 mil barris de gasolina, mais do que combustível em si importante. O gesto teve enorme impacto político. Os setores empresariais estavam muito bem organizados contra Chávez. O Brasil criou um colchão de proteção para ele. Se não fosse isso, Chávez provavelmente teria caído. O Brasil tem sido sustentáculo do governo Chávez. Segundo Maria Corina, a vice-presidente da organização não governamental Sumaté, que luta pela democracia na Venezuela, Lula tem emprestado a Chávez legitimidade. O Brasil sempre foi um fator de equilíbrio na região. A comunidade internacional precisa entender que o que está em jogo aqui não é questão de ideologia de esquerda, argumento ativista, mas democracia, o poder civil, a liberdade e os princípios republicanos. E aí você vê, ó, se houvesse vontade política, a lei do desarmamento, controle de armas já teria sido aprovada. E é isso que falava, a Maria Corina em 2012, o mundo dá volta, se realmente dá. Ela não é uma pessoa 100% direita, mas eu acho que esse tweet aqui da Tsuki descreve tudo. Cara, todo mundo é a favor da soberania nacional. Mas diante de alguns cenários... Você vai fazer o quê, vai, diante de alguns cenários? De coração. Diante de alguns cenários. A pessoa às vezes trata a situação... lá, cara... É só o imperialismo que tá prejudicando a vida na Venezuela. É só isso, sabe? É só isso. É só isso. Ontem, conversando com um amigo meu, ele tava falando o seguinte. Ele tava me perguntando assim, tu é crítico disso. E em relação a tal coisa, tu é o quê? Aí, perguntando sobre pragmatismo. Aí eu falei pra ele assim, bicho, no final do dia,
eu não gosto daquele papo, né? Nem de esquerda nem de direita, eu não tenho ideologia, não gosto desse papo. Mas eu falei pra ele o seguinte, eu tento me basear pela seguinte lógica. Pela percepção cristã, a cosmovisão cristã. Isso daqui pode ou não pode? Se não tem nem pode nem não pode, foi um assunto assim que, enfim, um assunto aleatório total, sei lá. Parece ser um assunto bem bobinho. Exploração da margem equatorial, sabe? Pro cristianismo, acho que até, sabe? Enfim, não vai ter nenhuma lei sobre isso. Mas você traz um assunto como aborto, obviamente esse assunto você sabe, não tem de jeito nenhum, impossível a gente falar sobre isso. Mas assim, para esses assuntos que não entram numa questão moral, eu não pretendo ter nenhum tipo de amarra. Eu acho que algumas vezes tem abordagens mais liberais podem ser úteis. Para outras questões, abordagens mais protecionistas podem ser úteis. Para aquele tema, sei lá, uma abordagem por essa linha pode ser mais útil, né? Essa daqui pode ser útil. Eu acho que tudo depende da questão do momento. E quando você analisa a questão da Venezuela, a questão que o Brasil vive hoje, é o mesmo ponto, esse tweet da Tsuki se encaixa perfeitamente na própria questão do Eduardo Bolsonaro. Durante todos esses anos, eu acho que todos os canais possíveis foram acionados para tentar resolver a crescente juristocracia no país. Vai fazer o que agora, sabe? Mas já tentou de tudo. Além de tentar de tudo, tentou sozinho. Porque as pessoas que dizem não concordar com o que está acontecendo, também nada fizeram. Eu não concordo. Tu vai fazer o que para ajudar? Nada, aí fica de braço cruzado. Porque não é com ele, né? Não são eles que estão sendo perseguidos, não são eles que estão sendo censurados. É só a direita bolsonarista, então tá de boa. Enfim. Voltando pra cá. Tá, vamos com ele, eu quero falar do Felipe Martins. Ainda tem coisa pra falar do Felipe. Eu tava passando a ver essa postagem da Tsuki, né? E eu fico triste quando eu vejo esse tipo de coisa. Às vezes a turma entra numa espiral que quer porque quer desmerecer Bolsonaro. Tá lendo a postagem, né? Chega a ser uma ofensa a essa mulher ser comparada ao Bolsonaro. Esse mesmo solto não falava nada com nada. É um vagabundo esse Bolsonaro. E a Tsuki fala, realmente é uma festa pra ela comparar com Bolsonaro. Porque Bolsonaro sempre bateu de frente com a loucura das pautas feministas de sustentabilidade. Não precisa destilar sua frustração. Apenas admita que é melhor ter uma globalista no comando da Venezuela do que um ditador esquerdista como Maduro. E aí ela coloca algumas notícias, né? Pra você ver. Com certeza deve ser melhor do que colocar melhor coreano do que o Maduro. A situação com o Maduro tá insustentável. Mas você vê, né? O Women Economic Forum, que é o Fórum Econômico Mundial, né? Versão mulher. Tanto que o site aqui é o F Iberoamérica. Diplomacia de gênero. Com certeza, se você perguntar pro venezuelano, eu posso estar errado também, mas acho que muito venezuelano prefere a Maria Corina, com todos os seus problemas, do que o Maduro. Agora, querer usar a situação da Venezuela para falar mal do Jair, liderança climática e sustentabilidade. Vai lá, né, turma da UF Iberoamérica. Enfim, velho. Não tenta desmerecer Bolsonaro, não. E aí, voltando, só para encerrar a gente falar do Felipe Martins. Essa notícia acho que também serve de alerta para o Brasil. Milei se comprometeu a tirar a China da Argentina, diz Bessent, que é secretário do Tesouro, após anúncio de socorro ao país. Você vê que a administração norte-americana está realmente empenhada em mudar o tabuleiro geopolítico. Está empenhada. Eu acho que isso aqui também pode servir de aviso aí do que a gente pode esperar das conversas entre Lula, Marco Rubio, Trump e quem mais aí tiver envolvido. O Renato fala assim, o Milei ganhou um swap de 20 bilhões de dólares para tirar a China da Argentina. Imaginem a lista de pedidos do Rubio para o Brasil. Mas tem analista jurando que Lula é o elo forte da negociação por causa dos minerais críticos. Será que é só mineral crítico? Porque o Maduro estava oferecendo terras raras, né? Abertura total da economia. O Maduro ofereceu. E não foi suficiente, não. Não foi suficiente, não. Os próximos dias aí vai ser. A gente vai saber muita coisa.
A polêmica de Haddad que fez a bolsa derreter e o perigoso fator Marco Rubio. O mercado debate às 10 da manhã os estudos para zerar tarifas do transporte no Brasil e o fator Marco Rubio nas negociações entre Brasil e Estados Unidos. Aí Renato comenta, né? Até ontem era festa. Lula abrindo diálogo com Trump, sinal de maturidade, diplomacia pragmática. Hoje, o mesmo movimento virou perigoso fator Rubio. O risco só apareceu depois que Haddad decidiu testar o limite fiscal com mais de 100 bilhões por ano. Faria Lima uma piada. E para terminar, Sansão Moraes passou do objetivo da Magnitsky, diz Rodrigo Maia. Rodriguinho, e atual representante das instituições financeiras, afirma que contratos no Brasil não devem ser afetados por leis norte-americanas. É difícil distinguir onde termina a opinião de Rodrigo Maia e onde começa o interesse dos bancos que ele agora representa. O sistema bancário não teme crises políticas, teme perdê-las de vista. Hoje chamam de ameaça aquilo que por anos venderam como governança. Faria Lima é uma piada. Realmente é uma piada. E vamos lá. Antes de falar do Felipe Barros, só uma notícia que eu acho que é bem relevante também. A justiça italiana tirou as cautelares de talha-ferro, rapaz. Mas, nossa, aliviou pro homem. O Tribunal de Apelação de Catanzaro, nossa, que nome difícil, Catanzaro, na Itália, decidiu revogar as cautelares impostas aos talha-ferro. Teve lá audiência, essa semana. E aí ele falou, ao talha-ferro, que, cara, ele nem deseja, bicho, sabe, sair da Itália pra retornar ao Brasil. Ele tá muito de boa lá. Tá muito de boa. E aí o juiz italiano, Antônio Giglio, talha-ferro estava sujeito a 2 medidas cautelares. A obrigação de permanecer em casa e a proibição de deixar o país. Aí agora, após o interrogatório, o juiz italiano concluiu que não tem necessidade de talha-ferro ficar preso em casa. Sabe? Ah, mano, só não sai da Itália. Tá de boa aí. Vai lá passear. Vai lá em Roma. Veja a Torre de Pisa. Vai lá dar um abraço no Papa. Bem que o Vaticano é um país independente, né? Então não sei se ele estaria ferindo a regra se fosse lá. Mas tá aí. E não para por aí. Começando com o início do dia, antes de falar sobre o governo americano de novo, a questão do Felipe Martins, Moraes revoga a decisão e readmite advogados do Felipe. Mas vejam só. Tá aqui a página final do despacho. Em face à petição juntada aos autos, suspendo momentaneamente os efeitos da decisão, concedo prazo de 24 horas. Olha como ele é bondoso, 24 horas. Para que a defesa suprir a ausência de alegações finais não protocoladas no prazo legal. Aí o Carlos diz, né? O Moraes sabia que a decisão que ele tomou era demais, né? Aí ele recuou. Como essa, ele já tomou várias outras decisões, né? Decisões complicadas. Se o Felipe Martins não tivesse arriscado e escrito uma petição de próprio punho, o que teria acontecido com ele, hein? Ainda persistem as ilegalidades. Vários documentos foram inseridos de forma ilegal pela PGR e os advogados de Marcelo Câmara ainda não foram restabelecidos. Isso para não falar da prisão ilegal de Bolsonaro e o inquérito que ele sequer foi denunciado. Até quando vão seguir fingindo normalidade? O Carlos não foi o único político que falou sobre isso. Para falar um exemplo de político que, por exemplo, deu destaque a... É petição que fala, né? É, petição. Petição de punho do Felipe Martins. O Mário Frias falou sobre isso. O Gil Diniz falou sobre isso. E aqui já é o suficiente, né? Você tem Carlos Bolsonaro, que ainda é vereador. E Gil Diniz, que é deputado estadual. Mário Frias, que é deputado federal. Ô, pessoal, uma coisa como essa devia estar na boca de todo mundo. Nem vai dar tempo de eu falar mal do Caiado hoje. Que eu queria comentar sobre o absurdo que ele fez ontem, né? A covardia dele. Mas... não tem como a gente conseguir resolver esse país enquanto, ficar todo mundo aí, sabe? Fingindo que não é com eles. Na hora de conseguir o voto na eleição, Bolsonaro, todo mundo quer ser governador, senador. Poxa, uma situação como essa tem que ter uma repercussão geral. Eu acho que tem que ter repercussão geral pelo bem do país. Aqui não é questão do Felipe Martins, aqui é questão da democracia brasileira, o Estado Democrático de Direito. A gente cobra do AB e não cobra a si mesmo. Sabe? Às vezes tem que fazer essa autocrítica, né? Talvez se todos os governadores, todos, não só falando do Tarcísio não, todos, Ratinho Júnior, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, sabe? O Jorginho Melo,
todos os governadores aí tidos mais à direita, lá o de Mato Grosso, o Cláudio Castro do Rio de Janeiro. Cara, se tivesse talvez todos os governadores falando sobre essas situações, a OAB ia se sentir, né, sei lá, meio que constrangida a falar também. É um absurdo, gente. Ontem até o Chiquinho tava lá me agradecendo por... Porcaria do meu computador reiniciou. Tava falando que ontem, no canal de Red Pill, o Chiquinho tava até me agradecendo, tá compartilhando, etc. Meu irmão, tu acha que eu vou deixar de compartilhar só porque eu não gosto de tu? Só porque pra mim você é uma pessoa que não dá, sabe? Você já demonstrou aí por diversas maneiras que você não merece nada, sabe? O meu apreço. Eu vou deixar de compartilhar uma coisa como essa? Gente, esse tipo de coisa, assim como a prisão ilegal de Bolsonaro, tem que ser comentada por todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Principalmente os políticos, porque como a gente não tem espaço na imprensa, na Globo, a rede social dos políticos chega a muitas pessoas. Mas vamos lá. Felipe Martins, em petição assinada do próprio punho, digitalmente certificada, rejeita a atuação da Defensoria Pública da União e exige o restabelecimento de seus advogados constituídos Ricardo Schaeffer e Jeffrey Chiquini. Na manifestação, Felipe afirma que não houve abandono de causa, mas atuação técnica legítima e que a destituição de seus defensores, sem prévio contraditório, é abusiva e inconstitucional, violando o direito de escolher livremente seu advogado, garantia essencial da ampla defesa e do devido processo legal. A substituição forçada da defesa escolhida tem espaço para comentários. Quando eu peguei a nota do Estadão para ler, só tinha um comentário. E um comentário que eu acho que é de alguém que está entendendo o que está acontecendo. Olha, o governo Trump contradiz Moraes e diz que Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos em 2022. O Domenico Macchia fala assim, 6 meses presos por uma suposição. Isto é ou não é perseguição? Quem pagará o prejuízo emocional do preso e seus familiares? Como será feita justiça para este erro grosseiro? Isto sim é o verdadeiro Estado Democrático de Direito. O único comentário para a matéria do Estadão. Já a Folha de São Paulo, até o momento que eu fui bater um print, já tinham 6 comentários. Mas antes de falar dos comentários, vamos ver a matéria completa na Folha de São Paulo. Eu acho que foi uma matéria bem factual, sem opinião, sem nada. Só colocou ali basicamente o resumo do que está acontecendo. O governo dos Estados Unidos contradiz Moraes e diz que Martins não viajou ao país no fim de 2022. O Departamento de Alfândega e Imigração do governo dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira, dia 10, que Felipe Martins não entrou no país no final de 2022. Aí a Folha traz um contexto dizendo, por que isso é importante? Porque essa suposta viagem foi usada pelo Moraes, do Supremo, como fundamento para mantê-lo preso durante 6 meses. Felipe é também réu no processo do Supremo da trama golpista. Em nota, o Departamento do Governo americano diz que chegou a essa conclusão após um exame completo em seus registros. Essa conclusão contradiz, aí coloca aspas. A Folha de São Paulo quis dar aspas, destaque para um trecho, que era: essa conclusão contradiz diretamente alegações feitas pelo juiz da Suprema Corte, o Moraes, um indivíduo que recentemente foi sancionado pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos contra o povo brasileiro. Segundo bolsonaristas, a conclusão pode servir de base para mais sanções contra o judiciário, também pode ajudar na defesa de Martins, que ele vai apresentar para o Supremo em breve. O Departamento de Imigração afirma que Moraes citou registros errados para justificar a prisão de Martins. Coloca aspas de novo para o trecho da nota. E a Folha de São Paulo encerra com esse parágrafo. O departamento diz ainda que condena de forma forte o mau uso desse registro de entrada para apoiar a condenação de Felipe Martins ou qualquer outra pessoa. Aí eu quero conectar isso com a necessidade de todo mundo estar abrindo a boca. Porque às vezes a informação nem chega. E dá para provar que a informação não chega. Dá para provar. E eu quero mostrar os comentários da Folha de São Paulo. Estou respirando fundo porque eu recomendo que você também respire fundo. Tá ali. Jó Almeida. Um governo que diz que um remédio lá causa problemas sem apresentado aos científicos não tem nenhuma credibilidade. Eu não acredito no governo americano. Não acredito. Peraí. Mas como assim tu não acredita? É um dado oficial, tu não acredita? Tá bom.
sem anistia. Ministério da Democracia Brasileira. Roberto Solino. Não dá para acreditar em nada que o atual governo dos Estados Unidos diz. É um governo de delírios e fake news. Pronto. É tudo mentira, gente. Não. Ele foi. Mas como é? Não, ele foi. Os Estados Unidos não estão com tanto cacife de confiança desde que o Trump voltou, não. Melhor conferir aqui mesmo. Só pedir para as companhias aéreas que enviem comprovante de compra de passagem ou que a PF verifique em seus sistemas a saída da criatura para os Estados Unidos ou país próximo. KKKKK. Ivan Alexandrino Paz. Ser preso indevidamente. Lamentável. Esse é o único comentário que entendeu, né? Poxa, o cara foi preso de forma indevida. Por fim, eu prefiro acreditar no ministro. O governo dos Estados Unidos não tem credibilidade. Eu não sei se foi março de 2024. Deixa eu chutar aqui de cabeça março de 2024 para ver. Eu deveria ter já aberto já antes, mas eu não fiz. Deixa eu olhar aqui. Março de 2024. Proibido existir. Caso Felipe Martins. Tem até a foto do Felipe Martins. Eu acho que é aqui. Minha memória é boa. Eita, minha memória é boa demais, velho. Latam confirma que Felipe Martins embarcou para Curitiba no fim de 2022. O pilantrinha que assina a Folha de São Paulo, que deixou o comentário, é só pedir para as companhias aéreas. Isso já foi pedido, cara. Isso já foi apresentado. Tanto que o Felipe Martins ficou preso por ainda mais tempo, porque o Gonê, o ídolo de vocês, Paulo Gonê, 100% aliado ao Lula, Gonê apoia a soltura de Felipe. O Procurador-Geral dá parecer favorável, né, pro Felipe. A defesa, aqui ó. Gonê argumentou que o pedido de relacionamento da custódia parecia ter razões práticas e jurídicas suficientes. E quais eram as razões jurídicas e práticas? Porque a defesa tinha mostrado que sua prisão foi decretada com informações que ele teria saído do Brasil sem passar pelo controle da polícia, o que poderia indicar uma tentativa de evasão. No entanto, os advogados afirmam que o Felipe não realizou a viagem e permaneceu no Brasil. Gonê apoia a decisão inicial, destacando que na época, né, Felipe não foi encontrado seu endereço habitual, blá blá blá. No entanto, Gonê argumentou que o cenário mudou desde então, permitindo a revelação da prisão. Tá lá, né? Aqui o pilantra que publicou a notícia que levou à prisão do Felipe, o Guilherme Amado. Sai dos Estados Unidos do contrário do que ele informa a PGR. De novo, né, o Guilherme Amado. Desgraçado do Guilherme Amado. Aí o Mão Mole nas últimas horas, ele tava no Twitter, viu? Você vê o nível do vagabundo do Flávio Morgenstern. Ele tava dando a entender, e o Bernardo Kister compartilhando, que ele não me cita, mas ele vai descrevendo, que eu estaria ligado a essa questão enquanto Felipe Martins. Como é que a pessoa consegue ser assim, velho? E não, acho que você esqueceu do que você falou de minha mãe, não, viu? Mas enfim, quando você vai no documento oficial, não é documento oficial, quando você vai no site lá, que você checa o I-94, que diz que o Felipe Martins foi, o documento deixava aqui de forma destacada que esse documento não tem valor jurídico. Não tem realmente assim um controle falando, ele realmente entrou. Você não pode se basear nesse documento para tomar nenhum tipo de decisão. O ofício da Latam confirma que Felipe não saiu do Brasil. Pois é, tá aqui, ó. É só pedir pra companhia aérea, tá aqui, cara. Tá aqui. Então, é por isso que eu fico puto da vida quando eu vejo que a galera não abre o bico. Se os 8 governadores, que acho que foi 8, que tiveram lá na manifestação fevereiro desse ano, não teve uma manifestação dessa que tinha uns 8 governadores diferentes querendo, né, grudar em Bolsonaro pelo seu espólio eleitoral, até o Ratinho Júnior falou duro. Se os 8 tivessem falando desses casos, dando destaque, era capaz da gente não ter esse pessoal aqui, ó. De todos, eu realmente acredito que esse cara não sabe que a Latam já provou que o Felipe estava no Brasil. Que a geolocalização do celular provou que ele estava no Brasil. O Uber provou que ele estava no Brasil. Pela forma que ele fala, é só pedir para as companhias aéreas. Pediu, cara. Foi por isso que ele foi solto, inclusive. Mas porque a informação não chega.
Porque não é do interesse da imprensa levar, não é do interesse da Globo. E quem tem voz, quem tem alcance, muitas vezes não aborda esses assuntos. Ai. Só porque ele tá falando de judiciário para encerrar o vídeo. Desembargador que mandou soltar Lula na Lava Jato, Rogério Favreto, é possível indicação para vaga do Barroso. Assim, é só para colocar na roda para vocês saberem que isso aí tá acontecendo, né? Só para o vídeo encerrar dessa forma. Ainda tinha muito mais coisa pra gente comentar. Não vou comentar no vídeo de hoje. Mas tá aí, né? Vamos observar. Eu acho que a Venezuela, né, tá clara ali. A gente promete emoções. A Venezuela promete emoções ao mundo aí nos próximos meses, semanas, anos. E depois de ver principalmente aquela história do Grenell, estando afastado no Grenell pra falar, vai lá, Marco Rubio, toca o terror com o Maduro. Fico me perguntando, né? Como é que vai ser aí a ligação do Lulinha, Mauro Vieira, Alckmin e o Marco Rubio. Eu fico por aqui. Vou mandar o vídeo da CNN da Corina. Qual foi o outro que eu mostrei? Ou foi um só? O do Alckmin. O do Alckmin. É o da Maria Corina do Alckmin, o antigo dele. Manda lá no Telegram. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode estar membro do canal. Tem um botão de valeu. Tem um Patreon na descrição. E tem um Atlas brasileiro, né? Que, como você viu, é o único registro real da história desse país. É o único, rapaz. Não tem o que fazer, né? Pra dar essas conectadas nos temas. Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!